Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com o Hélio. Olha, como vai você, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom Tudo dia a todos, bom? todas. No baú, melhor, no bate-papo com o Hélio de hoje, nós vamos falar sobre esse país que não é para amador, né? O presidente Jair Bolsonaro fez um recuo vergonhoso, arregou, como está aí todo mundo dizendo, abandonou seus companheiros e foi para as asas de ninguém mais, ninguém menos do que Michel Temer, o golpista Michel Temer. No baú do Ela, a gente prossegue falando lá da participação dele no governo de Cristóvão Buarque, eleito em 1994, e de como foi a conversa dele com Cristóvão, na qual ele se despediu do governo petista em 1996, né? Foi isso que... Você ficou 2 anos no governo, Hélio? 1 ano e meio. Um ano e 2 meses. Isso. O Hélio vai fazer vai prosseguir nesses relatos dele, nessas suas memórias. Nós vamos para o factual aí, né, Hélio? Rapaz, esse país não é para amador mesmo, não, né? Que loucura que nós estamos vivendo, Hélio. E tudo. A ficção não faria tão bem, né, Negrão? Não, não Você faria, não faria, não faria. E a ficção no melhor estilo latino-americano, né? De Garcia Marques, Garcia Marques não surrealismo imagina total, né? isso. Exatamente. Você vê, um dia o presidente da República aparece em 2 comícios, bradando, raivoso, atacando. Aí, no outro dia, ele faz uma nota que não é dele, né? Faz uma nota que o assessor do Temer escreveu para o Temer e ele assinou. A marca dele na nota, Negrão, e acho que as pessoas estão levando isso pouco em consideração, é a última frase: Deus, pátria e família, ou algo assim. Ele ali marcou: olha, sou eu, né? Com esse lema, que não é um lema do Temer, obviamente, mas é uma situação realmente que a gente viu, que está comportando diversas análises, mas, em resumo, Negrão, eu diria o seguinte: é falso. Eu diria, é falso como tantos outros recuos que Bolsonaro fez. Ele foi pressionado, naturalmente, ele sentiu mais perto o impeachment, sentiu a perda do poder político, quer dizer, no mesmo dia você viu o PSDB marcando reunião para discutir, que é a oposição ao governo, e vai discutir o impeachment, o DEM e o PSL fazendo uma nota contra o governo, e esses 2 partidos devem se fundir e vão ser o maior partido do Congresso, a fusão do DEM com o PSL. Você viu Cidadania, Solidariedade, de repente ele viu: epa, eu posso sofrer de fato impeachment. E os assessores dele, Ciro Nogueira, Flávia Arruda, o próprio Temer, falaram: olha, é real, o impeachment começa assim, né? Por outro lado, ele viu que está sofrendo grandes oposição de setores empresariais, ele tem o apoio de grande parte do agronegócio e grande parte do setor financeiro, mas perdendo força no setor empresarial, industrial, vamos dizer assim. No capital industrial e comercial, ele praticamente não tem mais apoio. Ele tem apoio ainda em um segmento do setor financeiro, e não é de todo, e na maior parte do agronegócio, mas também não é todo o agronegócio, porque tem uma parte do agronegócio que é inteligente. A maioria é burra, é ignorante, mas tem uma parte inteligente que sabe que não dá para contrariar a tendência mundial em relação ao meio ambiente, em relação à sustentabilidade, em relação à proteção da floresta, aos indígenas. Então, ele viu esse aperto. E ele sabe já que não tem o apoio das Forças Armadas para dar o golpe. Ele sabe disso. Se ele tivesse apoio das Forças Armadas para dar o golpe, ele teria tentado no dia 7. Ele não tentou dar o golpe. Os que falam que o golpe foi frustrado estão errados. Não houve tentativa de golpe no dia 7. O dia 7 foi uma demonstração de força. Se eles quisessem dar o golpe, eles teriam dado desde que as Forças Armadas estivessem apoiando. E ele sabe que as Forças Armadas não apoiariam o golpe que ele, em um momento, pensou dar. Não que o projeto de golpe tenha sido abandonado, daí voltando ao nosso início, que é falso. Ele não abandonou o projeto de golpe.
Se ele for ameaçado com impeachment, ele vai colocar de novo esse pessoal na rua, se bem que ele saiu bem desmoralizado, mas ele vai colocar de novo o pessoal na rua, vai tentar resistir ao impeachment. Ele derrotado eleitoralmente, ele vai resistir à derrota eleitoral. Você viu a declaração da Carla Zambelli? Não, não vi, não vi. É A toda uma Zambelli confusão de informações que não cheguei nela ainda. é demais, eu também não vi tudo, não. A Zambelli diz uma coisa, ela falou assim, olha, quando o Moro saiu e a base bolsonarista ficou perplexa, ficou, poxa, o Moro tal, ela falou, olha, calma que depois a gente acerta. Mais Ah, ou menos sim, isso. sim. Ela falou, olha, lembra que eu falei isso no Moro? Fiquem Eu lembrei. calmos, Exato. fiquem calmos, que mais na frente eles dizem o seguinte: olha, essa recuada foi uma recuada necessária, mas nós voltaremos. Foi isso que ela quis dizer, como os filhos dele também estão dizendo. Estão dizendo. Os filhos dele também estão dizendo para a militância, para ela ter Mas, calma. viu, Hélio? Mas eu queria que você fizesse parede justamente para analisar isso. Mas como também lá é, no, no Moro, ele saiu chamuscado e houve uma divisão do bolsonarismo, enfim, do lavajatismo, né? Que tudo se misturava lá naquele instante, era muito, muito misturado e depois, de certa forma, separou. Mesmo assim, essas declarações da Zambelli e dos filhos do Bolsonaro, que eu também vi, de outras lideranças aí, eu acho que ele perdeu muito essa base de apoio, não? O que você acha? Eu acho que ele saiu muito chamuscado, muito Veja só, desmoralizado. ele perdeu no Moro, né, Negrão? A base bolsonarista ela era bem maior do que ela é hoje. Vamos partir dos 39% que votaram nele na eleição. Foram 39% dos eleitores. Se você contar os votos válidos, foi mais de 50%, foi 54%, 55%. Mas de eleitores do país foi 39%. Essa base começou a ceder, a diminuir, quando começaram a ver quem era Bolsonaro. Outros, quando viram que ele não vai executar o projeto neoliberal, se bem que agora esse recuo é uma tentativa de voltar ao projeto neoliberal. Mas vamos ver isso. E ela foi perdendo. Com o Moro, ele perdeu apoiadores, aqueles apoiadores que acreditavam que Bolsonaro iria combater a corrupção, que Bolsonaro era contra a corrupção, se frustraram com a saída do Moro e viram que Bolsonaro é corrupto. Quer dizer, é o cara que vai combater a corrupção, é corrupto. E não é corrupto de agora, porque é presidente da República. Ele é corrupto desde que se elegeu deputado, pela primeira vez. As rachadinhas vêm de lá. As emendas dele vêm de lá. Né? O uso irregular, ilegal de verba indenizatória vem de lá. O ter apartamento, como ele mesmo disse, que ele tinha um apartamento funcional, tendo uma casa aqui para comer gente, é corrupção também. Então, o Bolsonaro é corrupto. E grande parte do que era a base dele viu que ele é corrupto. E hoje caminha para outro candidato da direita, que não seja Bolsonaro. Até a gente pode contar com isso. O bolsonarismo pode existir com outro nome sem o Bolsonaro. Exatamente. Né? Então, ele soube também, Negrão, ele sabe que a direita, além de querer afastá-lo porque ele trava o país, ele impede o desenvolvimento, ele impede os negócios, ele impede os investimentos, também porque, nós já falamos aqui isso inúmeras vezes, o impeachment do Bolsonaro é um caminho para viabilizar um candidato da direita que não seja Bolsonaro e que execute o projeto neoliberal que a direita legitimamente tem. Ela tem todo o direito de ter seu projeto de país. E esse projeto é um projeto neoliberal que choca com o projeto da esquerda. Mas essa é uma outra história. Afastando o Bolsonaro, o Lula perde o polo contrário. E é com isso que a direita conta. Vamos ver até quando esse recuo dura, né? É um negócio assim, é ridículo, né, Negrão? Assim, ele poderia até ter recuado de uma outra maneira, mais autêntica da parte dele. Exatamente. Chamando o ex-presidente da República, que é um corrupto também, sempre foi corrupto. Michel Temer sempre foi corrupto e a história do Porto de Santos está aí para contar. Né? Sempre foi corrupto. Aí nós vimos as relações dele com Joelis Batista. Chamar o Temer para redigir uma nota. E o próprio Temer, isso é mau caratismo, viu, Negrão? Exatamente.
Você sabe disso, você é jornalista. Você talvez já tenha sido ghostwriter na vida, quer dizer, o escritor fantasma que faz o texto para outro, um discurso, um artigo, faz parte da nossa atividade. Eu já fiz isso bastante. Agora, o ghostwriter, que conta que foi ele que fez o discurso, é mau caráter. O Temer foi mau caráter ao dizer que foi ele que escreveu o texto, se bem que todo mundo sabia que não tinha sido o Bolsonaro. E o Elzinho Moco foi mau caráter, porque foi falar para os repórteres da Globo, do Globo, para os Lauro Jardim e da TV Globo, que foi ele que escreveu o texto. Quer dizer, o Temer disse que escreveu o texto que o Elzinho Moco escreveu. Você vê com quem que nós estamos lidando nesse país. Exatamente. Né? É a desmoralização total, né, Hélio? Porque, se, como você disse, ele poderia ter feito um recuo mantendo a pose, inclusive, ele poderia ter mantido a pose, feito uma declaração aberta, dizendo, por exemplo, depois eu queria que você analisasse rapidinho essa história dos bloqueios aí, mas pedindo para voltar, né? Aquele áudio que se duvidou que era dele, então, ele poderia ter feito isso, mas ele não tem essa capacidade, porque o que isso também demonstra é que você tem um cara que é totalmente... ele beira entre uma certa ingenuidade política e me fugiu o termo aqui, mas ele está nesse limite, né? Ele é um cara limítrofe, na verdade. É uma figura folclórica, uma figura de filme de comédia. Né? É trágico, a situação que ele traz para nós é trágica, mas ele é uma figura de comédia. Se você imaginar, não sei se você assistiu Bananas, do Woody Allen, um filme séculos atrás, entendeu? Tem aquelas figuras típicas, né? do ditador, do guerrilheiro. Ele é aquilo, é aquela figura caricata. Caricata, né? Exatamente. É um negócio muito grave. Agora, um outro ponto, Negrão. O Temer está se colocando. O Temer volta ao cenário, né? O Temer está se colocando politicamente. Pode ser a terceira via, Hélio? Não, eu não acredito que ele seja, porque ele saiu muito desmoralizado. Mas ele tem aquele jeito de cara sério, né? Ele faz aquela pose, aquela coisa meio todo sério, sempre de terno e tal. Aquilo é uma enganação, ele é enganador. Temer é um enganador, sempre foi enganador. Muitos jornalistas ficavam com o papo de um grande articulador no Congresso. Articulador coisa nenhuma. Articular com dinheiro na mão é muito fácil. Você não articula, você compra. Entendeu? Você não articula a bancada, você compra a bancada, que é o que o Temer fazia, porque ele estava sempre nos governos. Né? Não tem nada de grande articulador. Não tem nada de grande articulador. Então, o Temer está se colocando, talvez, para essa terceira via, porque essa terceira via não encontra o nome, não encontra quem seja. Né? Até o Mourão, hoje, já está sendo cotado como essa terceira via. E a realidade é o seguinte: se eles não resolverem, a polarização vai continuar e o Bolsonaro enfraquecido, mas em condições de ir para o segundo turno, é a vitória do Lula. É bom que a terceira via cada vez tome mais conhecimento disso. Exatamente. Olha, antes da gente passar para o baú, eu gostaria que você analisasse um pouco duas questões. Primeiro, continuando nesse ponto aí, essa manifestação dos caminhoneiros, esse movimento dos caminhoneiros, na minha opinião, ele foi um balão de ensaio do próprio Bolsonaro, que, tipo assim, se colar, colou. Né? Então, esse foi uma na minha opinião, dos motivos que ele fez esse recuo vergonhoso. Vê se analisasse isso. Mas, para finalizar, está chegando os prazos, né? Eu não sei qual que é o prazo do Bolsonaro, é tanta mudança também na lei eleitoral, mas está chegando o prazo para ele se filiar a um partido. Né? Então, assim, acho que as coisas já estão se afunilando e ele está aí parado. Né? Ele vai precisar de um partido para ser candidato à reeleição. Né? Então, esse é um ponto aí que está meio nebuloso aí. Queria que você fizesse uma avaliação sobre isso, mas finalize aí sobre os caminhoneiros, por favor. Não, os caminhoneiros, o Negrão, a minha interpretação desses fatos é o seguinte: o Bolsonaro sempre teve a ideia do golpe. Ele viu
ele sondou as condições para que esse golpe fosse agora no 7 de setembro. Mas ele viu a dificuldade. Então, não era para dar o golpe. Essa história de que deu golpe, frustrou o golpe, não é verdadeira. Ele quis fazer uma demonstração de força. Ele queria juntar muito mais gente do que ele juntou. Foram mais ou menos 100, cento e poucos aqui em Brasília, 120 mil aqui em Brasília, 125 mil em São Paulo. Muito menos do que ele imaginava. Ele quis dizer o seguinte, olha, e os caminhoneiros onde entravam? Os caminhoneiros entravam nessa demonstração de força. Ele queria mostrar o seguinte, olha, eu paro esse país, eu paro o país, eu junto milhões de pessoas, então não mexam comigo, não venham com impeachment para cima de mim, que eu vou me defender. Os caminhoneiros vão fechar o país, vai desabastecer o país, e vai ser o caos, o Exército vai entrar a meu favor, eu sou o comandante em chefe das Forças Armadas, o Exército vai estar do meu lado. Ele queria dar esse recado. Exatamente. Por que o recado se frustrou? O recado se frustrou, primeiro, porque não foi tanta gente. Não estou minimizando, tá? Eu acho que a gente não tem que minimizar. Bolsonaro já era, acabou, dá um peteleco, ele cai, tudo isso é falso. Bolsonaro continua forte, mas não foi como ele queria. Os caminhoneiros, aí é aquela velha coisa que existe também na esquerda. Uma coisa o que a cúpula pensa e outra coisa o que a base interpreta. Exatamente. E as bases, muitas vezes, são radicalizadas, tanto na esquerda quanto na direita. As bases são radicalizadas. Então, o que acontece? Os caminhoneiros, primeiro, não são os caminhoneiros, são um grupo de caminhoneiros, um grupo politizado de caminhoneiros. Tanto é que várias associações de caminhoneiros rejeitaram o protesto e estão até entrando na justiça contra os líderes desse movimento bolsonarista. São caminhoneiros politizados e bolsonaristas. Entendeu? Não são todos os caminhoneiros. Então, eles quiseram levar essa demonstração de força para valer. E muitos deles acreditando que Bolsonaro daria o golpe. Porque nem tudo que está sendo falado, negociado, articulado lá em cima, nas direções, chega na base. Todo mundo sabe disso. Então, você viu ali quando aqueles caminhoneiros, ficou ridículo, né? Aqueles caminhoneiros, o estado de sítio, o cara chorava. Bolsonaro decretou o estado de sítio e chorava, rolava lágrima, vinham, abraçavam. Ficou ridículo. Porque, primeiro, o Bolsonaro não decreta o estado de sítio, ele decreta, mas tem que ter aprovação do Congresso. Né? Quer dizer, então não tinha estado de sítio. Mas eles acreditavam que ali ia ser a derrocada das instituições, que iam afastar os ministros, que Bolsonaro ia colocar a tropa na rua, tal. E eles se frustraram com isso. A mesma coisa os caminhoneiros, acharam que eles iam fechar o Brasil e que com isso o Bolsonaro iria dar o golpe. Só que não estava, o golpe não estava no plano. Não era para dar o golpe agora. Golpe sem Forças Armadas não funciona. Golpe no Brasil só funciona se tiver o apoio ou das Forças Armadas em seu conjunto, ou de um setor predominante, hegemônico nas Forças Armadas, como foi em 64. Houve militares que resistiram ao golpe. Exatamente. E sofreram as consequências disso, que não aderiram ao golpe. Sofreram as consequências disso. O golpe só se dá com Forças Armadas. Exato. E Bolsonaro, 2022, sem partido, né? Da vez, Negrão, outro dia eu participei de uma entrevista e eu disse o seguinte, eu posso estar enganado, estar esquecendo de alguma coisa, eu acho que o único projeto do Bolsonaro no rumo do golpe fascista que não deu certo foi a criação da Aliança pelo Brasil. O partido. Ele tentou criar o partido dele, o partido fascistoide com a cara dele, sob comando total dele e dos filhos. Esse projeto fracassou. Ele não conseguiu fazer isso. Até os meninos da Unidade Popular, que é um partido de ultra-esquerda, conseguiram legalizar seu partido. É um pessoal novo, radicalizado, extrema-esquerda, e conseguiu. O partido está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro não conseguiu fazer isso. Então, ele está com esse problema mesmo, Negrão. E eu acho que hoje o caminho mais... Ele tem dois caminhos mais viáveis. Um não quer, é o PP, do Ciro Nogueira, que hoje é o chefe da Casa Civil. Natural. O chefe da Casa Civil é de um partido para o qual, naturalmente, Bolsonaro poderia ir, você não acha? É. Seria natural. Mas o PP não quer o Bolsonaro lá. Parece o que outro quer, quer. Né? Quem quer? Hã? Parece que ninguém quer, né? O PTB quer.
O PTB O PTB do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, olha aí. O PTB é presidido pelo Roberto Jefferson, que está preso. O PTB quer o Bolsonaro. O problema, Negrão, é que partidos no Brasil são empresas, são negócios, dão dinheiro. E o Bolsonaro quer um partido em que ele controle o dinheiro, fundo partidário e fundo eleitoral. Ele decida como vai ser aplicado o fundo partidário e o fundo eleitoral. E o Roberto Jefferson e os outros dirigentes do PTB não querem perder esse controle. Aliás, nenhum partido quer perder esse controle. Isso aí, por exemplo, que atrapalhou o Bolsonaro no PSL, por isso que ele saiu do PSL, foi por causa do controle do dinheiro, não foi divergência política ideológica, foi o controle do dinheiro. Né? E atrapalhou quando ele. Qual o partido que ele tentou ir há pouco tempo? Até o filho dele entrou. O filho dele entrou. Patriota, né? Acho que foi Patriota, né? Um partidinho desse. Aí o filho dele entrou. Mas eles não conseguiram fazer o acerto do dinheiro. Entendeu? Porque é muito dinheiro. Esses partidos recebem muito dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral. Dá para roubar doidado. Dá para roubar muito. Valdemar Costa Neto rouba, o Roberto Jefferson rouba, o Ciro Nogueira rouba. Entendeu? Só os partidos que têm uma direção maior, tipo o MDB, a coisa fica um pouco mais difícil, mas roubam também. Mas aí fica um pouco mais difícil, porque não é um dono do partido, como são Valdemar, Ciro Nogueira, Roberto Jefferson, a Renata Abreu no Podemos, que aí ela divide ali o roubo com o Álvaro Dias, entendeu? Então, é uma roubalheira geral dos partidos. Fundo eleitoral e fundo partidário é para enriquecer os donos de partido. Mas eu acho que ele vai ter esse problema mesmo, ele vai ter que arranjar um partido para ser candidato. Bom, vamos aprofundar em outros bate-papo com ele, Dolly, essa questão aí. Já entrando, precisamos começar a entrar na questão eleitoral, o próprio Distrito Federal já está, alguns candidatos, pré-candidatos se apresentando, mas vamos ao baú do Hélio, porque no baú do Hélio, o Hélio vai continuar com esse assunto polêmico, a sua participação no governo. Ele narrou no baú passado que ele fez uma viagem de férias com a família e, nesse meio tempo, seus adversários políticos articularam junto com o governador Cristóvão Buarque para derrubá-lo. E ele parou no episódio passado justamente quando ele ia contar a conversa com o Cristóvão. Como é que foi essa conversa, Hélio? Bem, Negão, como eu te contei, eu voltei da viagem, teve o sepultamento de Dona Sara Kubitschek. Quando acabou isso, eu não me lembro direito, os meus amigos me informaram como é que já seria a composição, quem iria para qual, haveria uma reforma do secretariado, e aí eu quero lembrar o seguinte, que o combinado com Cristóvão, que não manteve a palavra, é que o secretariado seria mudado depois que eu voltasse de viagem. E eu disse isso ao Geraldo Magela, que era o presidente da Câmara, que também viajou. Era carnaval, foi fevereiro. Magela também viajou, e Magela veio me perguntar, vamos fazer reforma? Eu vou viajar. Eu falei, fique tranquilo que Cristóvão me disse que é depois, quando a gente voltar depois do carnaval. Pois bem, Cristóvão articulou toda a reforma do secretariado na minha ausência, enquanto eu estava lá com meus filhos, minha então mulher, em Orlando, né? Lá na Disney, conhecendo a Disney. E, bom, eu cheguei, teve o sepultamento, aí eu acho que nós almoçamos, eu sei que à tarde eu cheguei no Buriti, estava já aquele clima, né? Você chega e as pessoas já te olham assim e tal, e tinha um movimento no Buriti maior do que o rotineiro. Eu fui direto para a sala do Cristóvão, ele estava sozinho na sala, eu entrei, ele vira para mim e fala assim, Hélio, estão nos intrigando mais uma vez. Aí, Negrão, eu olhei para ele, falei, Cristóvão, é claro, era eu e ele, ninguém vai provar, mas eu falei para ele, Cristóvão, não seja cínico, você fez as intrigas contra mim, você é o chefe das intrigas contra mim. Aí ele deu assim, não, de jeito nenhum, você me conhece, você sabe que eu seria incapaz disso, tal. Falei, Cristóvão, olha, vou te falar o que eu estou sabendo. E falei para ele tudo que eu estava sabendo. Você, na primeira reunião depois que eu viajei acho que no fim de semana, na reunião de segunda-feira, você já tirou várias atribuições da Secretaria de Governo e jogou para a assessoria especial. Eu sei disso. Eu fui contando tudo que eu sabia. Eu sei quem vai ser o secretário, eu sei que o Berge vai me substituir. Eu já abri o jogo todo para ele. Né?
Aí, só uma coisa, Negrão. Tinha uma conspiração na comunicação, isso é uma história engraçada, vou fazer um parênteses. Uhum. Eles se reuniam lá em Águas Claras, que era onde o Cristóvão morava, né? E tinha gente também. Só que o Moa e eu, nós ficamos muito amigos dos seguranças lá de Águas Claras, dos policiais militares. Águas Claras é dominada pelos policiais militares, que são garçons, são porteiros, são seguranças, são jardineiros. Tudo lá pelo Você menos está falando era, da casa, né? Da casa do governador, né? da residência oficial de Águas A Claras. residência oficial. E Moa e eu nos davam muito bem com a turma lá, dos garçons e tal. Bom, e um deles Aliás, lá. né, deixa eu agregar um parênteses aí na sua fala, né? Aliás, jornalista que se preza faz amizade com essas pessoas, com o porteiro, com o E garçom. Moa e eu somos jornalistas, né, Negrão? Então a gente Exatamente. sabia que as informações estavam ali. Eles Então, escutam, né? Eles escutam os bastidores também. eles nos diziam quem ia lá. É. Muito bom. Eles nos diziam quem ia lá. Então, né, claro, não era tudo, mas eles diziam assim, oh, escuta, eles falavam, olha, ontem teve uma reunião aqui de vários jornalistas. Eu até estava lá o Badu, que era da assessoria especial, estava o Antônio Carlos Queiroz, deram os nomes todos para a gente. Nós até cometemos uma injustiça, porque na lista deles lá tinha Luiz Gonzaga. E nós achamos que era um Luiz Gonzaga e era o outro. Nós achamos que era o Luiz Gonzaga mineiro, que na época era do SBT, mas era o Luiz Gonzaga Mota, que era o Baga, que era professor da universidade e que também era o dono da Ema Vídeo, na qual eu trabalhei, que eu até encontrei aqui na manifestação do 7 de setembro, tive com ele. E era o Baga que seria o secretário de comunicação no lugar do Moa, conforme me foi dito naquela hora que eu saí lá do cemitério com os meus amigos, entre os quais o que seria secretário da Indústria e Comércio. Eles reuniam e a gente sabia, né? Nós achamos que era um, o Luiz Gonzaga era outro, foi o único erro ali que teve. Eles se reuniam lá para tramar a nossa destituição, a minha e a do Moa. Bom, eu esqueci de falar também, Negro. Quando eu estava viajando, o Moa pediu demissão. Ah, tá. Porque o Moa foi totalmente isolado, começou a ser hostilizado, Cristóvão não recebia. Imagina, Cristóvão ficou mais de uma semana sem receber o secretário de comunicação. E o Moa, que na época ainda bebia, hoje ele não bebe, já não bebe há 20, 30 anos, sei lá. O Moa, que não bebia, um dia ficou tão puto, tomou um porre, foi lá e entregou a demissão dele. Aí eu soube lá, estava enrolando, falei, porra, Moa, você não devia ter pedido demissão, cara, esperava eu chegar e tal. Mas ele pediu demissão. Aí, bom, aí eu falei para o Cristóvão tudo isso. Falei, Cristóvão, olha, aí o Cristóvão, não, mas vocês têm que entender, a gente combinou de fazer uma reforma. Falei, Cristóvão, nós combinamos de fazer uma reforma, não dessa maneira. Combinamos de conversar sobre uma reforma. E você sabe que eu estava aceitando, inclusive, deixar o meu cargo. Eu estava deixando, você sabe disso. Eu te disse que estava difícil continuar. E você falou, vamos ver um outro lugar para você. Eu falei, vamos ver se é o caso de eu sair. Né? Era uma conversa, antes era uma conversa de um jeito, ele fez assim, nada foi do jeito que ele combinou. Aí ele falou, pois é, ele ficava meio sem jeito. Eu falei, Cristóvão, você quer saber? Você, Elimar, Chico Vigilante e outros aí montaram um script para eu, o Correio Brasiliense. Vocês montaram um script para mim. O Hélio, vocês me conhecem, sabe que eu estouro às vezes, sou muito calmo, mas estouro. O Hélio vai voltar de viagem, pau da vida, vai chegar aqui e vai pedir demissão. É o que a gente quer. Aí ele ficou calado. Aí eu falei, pois é, Cristóvão, só que eu não vou cumprir o script que vocês escreveram. Eu não vou pedir demissão. Você me demite. Você me demite. Não, eu não quero te demitir. Tal. Ué, por que não? Você já armou tudo, já tem meu substituto, já tem a reforma do secretariado. Me demite. Não, porque eu não quero te demitir. Peraí, Cristóvão, como não quer me demitir? Você faz tudo isso, no fim diz que não quer me demitir? Cristóvão, não adianta, eu não vou pedir demissão. Eu estou esperando você ter medido. E eu estou falando isso porque o Wellington Moraes, o secretário de comunicação do Ibanez, do Arruda, do Roriz e escondidamente do Agnello, na segunda fase do mandato, o Wellington Moraes disse que eu fui assim, expulso de 3 governos. Né?
Eu poderia até não ter sido. Do Cristóvão eu fui, mas eu poderia até não ter sido. Eu poderia ter pedido demissão, mas eu não quis fazer o joguinho. Sabe o que ele fez? Ele olhou o relógio, o ajudante de ordem entrou na sala, aquele jeito, o ajudante de ordem entra na sala, abre assim e faz um sinal para o governador. Você abre para dizer que está na hora. Ele olhou o relógio e falou assim, eu tenho que dar uma entrevista agora. Levantou e saiu da sala, sem me demitir. Sem me demitir. Aí eu saí da sala, lembro que a primeira pessoa que eu encontrei foi o Magela. Aí o Magela falou assim, Hélio, depois eu queria conversar com você e tal. Eu falei, tá, a gente conversa. Fui para a minha sala, que era ao lado. Aí, para a minha sala, foram algumas pessoas, inclusive a Arlete e o Berges. E começaram a querer me explicar. E eu fui duro com eles naquele dia. Fui duro. Falei, olha, nós sempre tivemos aliados, nós sempre tivemos juntos aqui. E vocês não fizeram a defesa que vocês tinham que fazer de mim, porque tudo aconteceu com vocês aqui. Eu fui duro, com o Berges e com a Arlete. Sou amigo de todos dois, bastante amigo dele, como sou amigo do Chico Vigilante e tal. Vocês erraram. E ficamos lá conversando e tal, e o Cristóvão foi para dar entrevista coletiva em que ele já ia anunciar o novo secretariado. Aí uma hora, aí eu estou conversando com o Berge, não, Hélio, a gente tem que ver e tal, não sei o quê. Aí entra alguém na sala e fala, Berge, já te anunciou como secretário de governo. Pelo amor de Deus. Aí o Berge falou, porra, mas eu combinei com o Cristóvão que antes eu tinha que conversar com o Hélio, que era para anunciar depois que eu conversasse com o Hélio. Falou isso na minha frente. E o Cristóvão anunciou. Você vê desculpe a palavra, nós vamos discutir com o Cristóvão aqui. Isso, para mim, é mau caratismo. Mau caratismo. Ele combinou uma coisa comigo, fez outra, ele combinou com o Berge, fez outra. Bom, resultado, ele anunciou a demissão de vários secretários, substituições. Foi aí que Rodrigo Hollenberg virou secretário de turismo, porque a Badia tinha pedido demissão e tinha sido substituído pelo adjunto dela, que era o Geraldo Bentes. E ele substituiu o Geraldo Bentes pelo Rodrigo Hollenberg. Foi aí que houve a entrada do Rodrigo, a primeira experiência executiva do Rodrigo Hollenberg. Ele era do PSB, como é até hoje. Bom, aí dali, ainda fiquei ali, conversa, recebe um, vem outro, entra na sala, aquela coisa. E eu saquei uma coisa, falei, esses caras são tão incompetentes que eles não vão publicar isso no Diário Oficial. Eles nem sabem que tem que publicar no Diário Oficial. Eu que cuidava disso. Entendeu? De que tinha que publicar os atos tinham que ser publicados, entendeu? E fiquei na minha, sabe? Fiquei na minha. No dia seguinte, naquela época não tinha Diário Oficial digital, era só impresso. No dia seguinte, obviamente, não saiu demissão de ninguém no Diário Oficial, nem nomeação de ninguém. Tinha ficado no anúncio. Então, eu ainda era secretário. Aí eu cheguei, chamei o pessoal que trabalhava comigo e falei, olha, eu vou dar uma entrevista coletiva. Vou dar entrevista coletiva. Reserve uma sala aí. Reservar a sala da chefe de gabinete, que também foi demitida, tinha sido demitida, porque ele identificava comigo. Falei, vou dar entrevista lá. Ainda teve uma manobra do novo secretário de comunicação, o Baga, para impedir que eu desse entrevista. Não, Hélio não é mais secretário, teve uma mobilização lá. Falei, quando vieram, ele não veio me dizer isso, mas vieram me dizer, olha, o Baga está dizendo que você não é secretário, falou para secretárias para não ter entrevista. Falei, olha, diz ao Baga que ele não é secretário. Eu sou, ele não é. Entendeu? Nem saiu a nomeação dele, nem saiu a minha demissão. Secretário, que sou eu. E fui dar entrevista. E nessa entrevista, eu rompi com o Cristóvão. Eu falei o que tinha acontecido, falei todas as manobras para me tirar, e que o motivo dela, principal, era o seguinte, uma luta política interna do PT, para me tirar, uma luta política interna do PT, e, ao mesmo tempo, uma manobra para me afastar, para facilitar a ascensão do grupo do Elimar Nascimento, que era o assessor especial, o chefe da assessoria especial, na cúpula do governo. Né? Na cúpula do governo. E que abriu o jogo. E que isso tinha a ver também com eles não concordarem, muitos ali não concordarem, com o rumo sério que nós estávamos dando à comunicação, Negrão. Porque, para você ter uma ideia, Negrão, a agência que fez a campanha do Cristóvão, aquela que eu te falei, que
veio para a campanha de graça no primeiro momento, foi muito importante na campanha, eu tive uma relação muito boa com ela. Ela perdeu a licitação para ser agência do governo. E isso, na cabeça da política tradicional, até hoje, não existe. A agência que faz a campanha, ela ganha para fazer o governo. Isso é mutreta que fazem, entendeu? Fazem a mutreta ali de falsificar os dados. E nós fizemos uma coisa certa e ela não entrou. E provocou muita ira, inclusive na primeira-dama, que ficou muito amiga do pessoal dessa agência, e ficou raivosa onde ela chegou, porque o Dimas tinha que estar aqui. Tinha que estar lá nada, ele perdeu a licitação, por que ele tinha que estar lá? Entendeu? Ele perdeu a licitação. Então, havia uma revolta diante disso, dele não ter licitação, e ele ficou muito amigo também do Elimar. O Elimar pegou um sócio dele e colocou na assessoria especial, quando ele perdeu, o Badu, quando ele perdeu a licitação, o sócio dele foi ser o sombra da comunicação na assessoria especial. Por aí você imagina o nível de contato. Por outro lado, alguns queriam que a gente fizesse a velha comunicação de dar dinheiro para jornal comunitário, para aqui e tal, para ter apoio. Entendeu? Que é o que acontece hoje no governo ibanês. O blog fechado com o ibanês, que elogia o ibanês, publica as matérias, critica os adversários dele, recebe grana do GDF. Os que não aceitam isso não recebem grana do GDF. Essa é a política que está hoje, que teve no governo Hollenberg, depois que nós saímos. As depois famosas taxas de zelo, né? Então, o pessoal achava que o governo estava indo mal, em termos de imagem, porque o governo estava indo mal, porque a comunicação não estava fazendo isso, não estava comprando. Tem que dar dinheiro para o Correio. Falavam isso abertamente. Tem que dar dinheiro para o Correio Brasiliense, porque o Correio Brasiliense está contra nós, mas o Correio Brasiliense está. Não é o meu perfil. Esse não é o meu perfil. Tem muita gente que diz que né? Esse é falso, ele engana. Tal. Já até uma jornalista famosa aqui em Brasília vem falar, não, você também fazia suas mutretas. Prova, diz que eu fazia. Então, a minha saída do governo Cristóvão foi desse jeito. Eu fui demitido no Diário Oficial. No outro dia, eles lembraram de colocar no Diário Oficial, senão eu teria ficado mais tempo lá. Alguém lembrou que existia o Diário Oficial no outro dia. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Foi o Cristóvão combinar uma coisa, fazer outra. Havia problema? Havia. Eu estava realmente muito incompatibilizado com o Cristóvão e não era meu desejo continuar na Secretaria de Governo. O Cristóvão, anos depois, ele diz o seguinte, eu não demiti, eu ofereci a ele outra secretaria, ele não aceitou. E eu fiz a resposta no mesmo jornal, mentira. Ele não me ofereceu outra secretaria. Mentira. Em nenhum momento ele me ofereceu outra secretaria. E tanto não ofereceu que eu já estava informado que o Luiz Gonzaga Mota ia ser o secretário no lugar do Boa, que ele fala que ofereceu comunicação para mim. Não é verdade. Não é verdade mesmo. E se ele vier no seu programa, o que eu gostaria muito, eu digo isso na cara dele. Que em nenhum momento. Aguardando, ele sinalizou que viria, mas não nos respondeu mais. Estamos aguardando, senador. Eu quero dizer o seguinte: com o Cristóvão, foi um rompimento mesmo, meu com ele. Ficamos muito tempo sem nos falar. Depois voltamos a nos falar. Voltamos primeiro a nos cumprimentar, porque no início nem me cumprimentar. Depois, com o tempo, a gente voltou a se cumprimentar. Depois voltamos a conversar algumas coisas pontuais. Não somos amigos, mas a gente tem uma relação correta. Outro dia mesmo, eu falei com ele pelo WhatsApp, pedi a ele assinatura no manifesto, ele assinou, depois comentou comigo o manifesto. Quer dizer, a gente tem uma relação correta. Não somos brigados. Como eu não sou brigado com ninguém, nem mesmo com o Magela. O Magela talvez brigue comigo se ele ouvir tudo que eu falei dele aqui nesse programa. Mas eu também não sou brigado com o Magela. Enquanto o Magela fala, eu não gosto do Magela. E essa questão do Magela vai ser importante na frente, para entenderem a minha ligação com o governo Roriz. Por que eu fui fazer campanha? Isso vai ser assunto para o futuro. Por que eu fiz campanha para o Roriz? Tem a ver com o Magela. Por que eu fiz campanha para o Roriz? E algumas outras coisas vão se refletir também em fatores futuros. Inclusive, nós temos tempo ainda, Legal? Tem um tempinho, pode falar. Não, só para dizer o seguinte, consequência disso é o seguinte, eu saí do governo e continuei no PT.
continuei frequentando as reuniões do PT, continuei frequentando os encontros do PT, continuei no PT, mas sem me vincular com nenhum dos grupos das correntes internas do PT. Era vamos dizer assim, um lobo solitário, né? Ali, sozinho eu. Mas continuei. Mas deixei claro primeiro o seguinte, redigi e encaminhei à direção local do PT, sigilosamente, uma série de denúncias que eu tinha acerca de irregularidades e ilegalidades que estavam sendo cometidas no GDF, no governo Cristóvão, no BRB, no Secretaria do Trabalho, eram vários órgãos, CAESB, Secretaria de Transporte, mantive a fidelidade partidária, fiz o dossiê que eu tenho, fiz esse dossiê e entreguei à direção do PT. A direção do PT montou uma comissão para me dar uma resposta. Deu uma resposta furadíssima, justificando tudo, não tem e tal. Furadíssima a resposta. Furadíssima. E eu insisti nas denúncias sem nenhum resultado. Irregularidades mesmo. No BRB, na Secretaria do Trabalho, esse papo de que estava tudo ótimo. Não, não estava. Não era nada grave como foi em outros governos, tá? Deixar isso claro. Não era uma coisa assim, como inclusive era no governo libanês, que até secretário vai preso. Secretário de Saúde vai preso, com vários superfaturamentos aí. Bom, aí eu continuei PT. Mas eu tinha uma posição clara contra a reeleição. Enquanto eu estava no governo, eu tinha dito a Arlete que ela seria a minha candidata ao governo. Eu sabia que o Magela também queria. Arlete, quero te dizer que minha candidata é você. Conta comigo para você ser candidata ao governo. Normal, é vice-governadora. Bom, essa discussão foi... Aí o Fernando Henrique aprovou a reeleição, para garantir a reeleição dele. Eu mantive, olha, sou contra a reeleição. Por que eu era contra a reeleição? Duas razões. Primeiro, porque eu sou contra a reeleição. Segundo, porque eu sabia o que o Cristóvão queria. Cristóvão queria ser candidato a presidente da República, como eu já falei no programa anterior. Ele queria derrubar o Lula no PT. Cristóvão nunca foi realmente PT, nunca foi realmente do PT. E hoje, felizmente, os petistas todos reconhecem isso. Na época, eu era massacrado por eles. Eles resolveram pela reeleição do Cristóvão. Minha interpretação é muito simples. Empregos. Sim. Eles tinham medo de perder a eleição se não fosse com o Cristóvão e perderiam todos os seus cargos, seus empregos, seus status. Né? Para mim, essa é a única explicação, porque eles também não gostavam do Cristóvão, não gostavam da figura do Cristóvão. Eu acho que você tocou num ponto aí que eu acho que merece talvez fazer um aprofundamento aí depois para outros baús, que eu sei que você tem muita história, mas o desastre que a gente vê hoje na movimentação política, esse desastre político que a gente vê hoje, é essa sanha por empregos nesses governos, nos governos que a gente chama de democráticos progressistas, né, que toda a esquerda, socialistas, petistas e comunistas se apegaram a esse poder e deixaram de ir para a massa, mobilizar os trabalhadores, e ficar ali imaginando que estivesse fazendo coisa boa. Coisa boa do ponto de vista da política que a gente tem que fazer e deixando um espaço aberto aí para os fascistas, para os fundamentalistas, etc. Hélio, desculpa alongar aqui na minha observação. Mas está certo, concordo com você. Exatamente, mas esse ponto aí que você mencionou, eu ia perguntar justamente se você continuou no PT e como é que foi o futuro disso aí. O que aconteceu? Quando o PT decidiu, porque a reeleição do Cristóvão parecia fácil. O Cristóvão tinha uma boa avaliação de governo, não era mal avaliado. E o PT era forte naquela época. Então, era uma reeleição que parecia fácil. Então, o PT escolheu o Cristóvão para a reeleição. Eu não podia, Negrão, depois de tudo isso, eu não podia nem apoiar o Cristóvão, nem apoiar a reeleição. E eu, como eu disse, eu estava sozinho no PT, eu não tinha um grupo, não tinha uma corrente. O que eu fiz? Eu me desfiliei do PT. Então, em 1900, eu achava que era 97, mas acho que foi 98. Em 1998, eu me desfiliei do PT. Foi a minha desfiliação do PT. Não foi por divergência política grave, ideológica, não. Foi porque eu não iria apoiar o Cristóvão na eleição. Não havia então vamos fazer o seguinte, no próximo baú você vai continuar falando
sobre a sua desfiliação do PT, né, o desdobramento dessa desfiliação, e já entramos em 98, né? E aí você já vai entrar em 98 e vamos começar a falar na próxima eleição. Da próxima eleição. Felizmente, o tempo nosso aqui, a gente delimitou o espaço e eu tenho que ficar cortando o Hélio, essas histórias sensacionais que ele conta. Hélio, obrigado aí pela entrevista, mais uma vez, pelo seu programa, aliás, né, esse bate-papo com o Hélio Dolly e esse baú que está ficando cada vez melhor. Vamos convidar, enquanto você mencionava o Mo, eu estava pensando em convidar o Mo aí para participar junto com a gente. Né? Vamos chamar o Moa, que eu acho que daria aqui um bate-papo. O Moa, ontem, ele participou lá em São Paulo, mas eu soube que ele já voltou a Brasília, daquela audiência que houve no DOI-CODE, no prédio do... O Moa foi preso no DOI-CODE, foi muito torturado pelo Ustra, lá pelaquela turma do Ustra, e ontem houve uma solenidade lá no prédio do DOI-CODE, que não é mais DOI-CODE, obviamente, e ele participou lá, mas ele já voltou a Brasília. Então, vamos convidar a Moa para segunda-feira, no nosso... Vou falar com ele. Bate-papo com o Hélio Dolly aqui. Obrigado você que ficou com a gente. Bom final de semana, Hélio, para você também. Grande abraço. Se inscreva aí no canal. Vamos impulsionar aqui o bate-papo com o Hélio Dolly. Um abraço, Hélio. Um abraço para todo mundo. Um abraço.